Congelamento de 20 anos nos investimentos em saúde e educação. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Como entender o processo que gerou este produto? Nessa playlist de vídeos, a gente vai debater sobre análise de conjuntura. Analisar as diferentes partes que formam um conjunto, que formam um todo. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. As escolas públicas precisam de mais investimento ou de congelamento? Quantas escolas públicas não têm quadra coberta? Quantas escolas públicas não têm laboratório equipado, com condições de fornecer uma condição de ensino de qualidade? Precisa de mais dinheiro ou menos dinheiro? Saúde pública nos municípios, como que está? Precisa de um congelamento ou de mais investimentos? O SUS? Mesma pergunta. Na época da aprovação da PEC dos gastos, inclusive o ministro, que na época era o Henrique Meirelles, falou que o Brasil nos últimos anos investiu demais em saúde, educação e valorização do salário mínimo. E isso inviabilizou as contas públicas. Gente, em que lugar do mundo que investir em saúde, educação e valorização do salário mínimo quebra o país? Entender o presente que a gente vive não é simples. Exige muita reflexão. Exige olharmos para além da aparência das coisas, olhar para a sua essência. Ou como dizem, olhar para além da cortina de fumaça que é colocada em nossa frente. Deste ponto de vista, é importante a gente entender que no aspecto econômico, o mundo, o modo de produção capitalista, que a gente debateu no primeiro vídeo, entrou em crise profunda desde 2008. Essa crise profunda que o capitalismo entrou exigiu por parte principalmente do Estado que esse arcasse com as dívidas de grandes empresas. O Estado então teve que destinar recursos extraordinários, milhões, bilhões, trilhões, para salvar as empresas das falências. Bancos, grandes montadoras, todas essas tiveram no Estado um braço para salvá-las. Esse dinheiro, entretanto, teve que sair de algum lugar. De onde que saiu esse dinheiro? Como é que o Estado se organizou para ter orçamento suficiente para salvá-las? Desde 2008, nós falamos que o capitalismo entrou num caráter de ofensiva neoliberal. Partiu para aprofundar o ataque aos recursos naturais, aprofundando a exploração dos recursos naturais, aumento na exploração do petróleo, aumento na exploração da água, aumento na exploração da terra. Olha as queimadas na Amazônia, o que isso significa? Mas também, por sua vez, aumentou a exploração do trabalho. Reforma trabalhista, aumento da jornada de trabalho, diminuição ou congelamento de salários. Um outro elemento também foi a abertura para o mercado internacional. Mas isso não aconteceu em todos os países. Países centrais do capitalismo, ao invés de abrir para as empresas internacionais, eles se fecharam, protegeram as suas empresas. Esse mantra ficou muito conhecido com a fala do Trump, né? América para os americanos. Ele estava querendo dizer justamente isso. Aqui as empresas nacionais serão protegidas e as empresas internacionais que quiserem adentrar aqui terão uma rigorosa legislação para se adequar. Nos países periféricos, entretanto, o mantra é outro. O discurso é de nacionalismo, o discurso é de patriotismo. Entretanto, o que a gente vê é a abertura para grandes multinacionais, grandes empresas do mundo virem para cá e encontrarem mão de obra barata, principalmente, e fartos recursos naturais, água, petróleo, terra, disponível para que elas explorassem, ganhassem dinheiro, lucrassem com a exploração da mão de obra e dos recursos naturais. O Brasil, inclusive, recentemente abriu o seu mercado nacional para empresas norte-americanas, com a expectativa de que pudesse assim entrar na OCDE. Ah, o amor que tu me destes era pouco e se acabou, né? Acabamos de ter a notícia de que, como já alguns economistas alertavam, a entrada do Brasil na OCDE não seria nada fácil e nem tão logo, né? Então, fizeram uma série de concessões, mas que o retorno econômico, o retorno político é, na verdade, muito pouco. Fazer todo esse movimento não é uma tarefa simples.
movimento de atender às demandas da burguesia e, por outro lado, convencer a população de que o arroxo salarial, a intensificação da jornada de trabalho é um esforço necessário para a gente sair da crise, não é uma tarefa fácil. Para isso, então, a burguesia construiu uma série de alternativas políticas para isso. Uma delas foi o golpe de Estado em 2016, na qual destituiu uma presidente legitimamente eleita e sem nenhuma prova jurídica, nenhum elemento jurídico forte o suficiente para causar um impeachment, a destituiu. Por isso que, inclusive, nós chamamos de golpe e a própria direita recentemente assumiu que foi um golpe. Por outro lado, também, passou a criminalizar muitos movimentos sociais, passando a colocá-los como terroristas, querendo criminalizá-los, querendo colocá-los como ilegais. Tudo isso faz parte do jogo de tentar coibir aqueles que resistem de resistir. Tentar coibir aqueles que buscam fazer um processo de conscientização de massas de dizer, olha, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem conscientizar o povo, vocês não podem ir para a rua. Direitos de greve estão ameaçados, direitos de manifestação estão ameaçados, liberdades democráticas estão ameaçadas. Isso tudo faz parte do jogo. Faz parte do jogo para convencer a população, convencer todos nós de que o que eles estão fazendo é para o bem do Brasil, é para o bem de todos. Entretanto, enquanto a gente vê a população, a nossa jornada de trabalho aumentando, a gente vê perdão de dívidas de grandes bancos, perdão de dívidas de grandes empresas, perdão de dívidas de grandes latifundiários. Por que isso? Ué, o esforço não é de todos para a gente sair da crise? Por que só os trabalhadores estão pagando essa conta? É necessário a gente refletir sobre isso. E é necessário, inclusive, a gente se colocar contra esse tipo de coisa. A pergunta que fica para nós diante de tudo isso é o que fazer? O que é que a gente faz? Como reagir a isso? Como resistir a isso? Um dos primeiros elementos que é importante a gente ter é a clareza das forças sociais e políticas envolvidas nesse processo. E se perguntar, inclusive, não tem lobo vestido com pele de cordeiro no meio disso tudo? Primeiro elemento importante. O segundo elemento sobre o que fazer é construir espaços para a gente debater sobre isso. Quais são os espaços hoje que a gente participa para fazer o debate sobre essas políticas, sobre o impacto dessas reformas? Lá no bairro onde vocês moram, qual é o espaço de participação e de debate? Na comunidade onde vocês vivem? Na aldeia? Onde a gente debate? Bom, é fundamental termos esses espaços para refletirmos sobre esses impactos, refletirmos profundamente sobre esses impactos. E um outro elemento sobre o que fazer é a gente debater que perspectiva de futuro nós temos para apresentar para a sociedade. O que a gente vai colocar no lugar disso que está aí? É imprescindível que a gente passe a debater, a construir isso nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, nos nossos locais de moradia. Que futuro que a gente quer? A gente quer um futuro com saúde pública e educação pública precarizadas? Ou a gente quer um futuro com saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade para todos? Esse tipo de futuro a gente vai ter que debater. E a gente vai ter que construir isso nos nossos locais. Bem, é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, comente, mande sugestões. Até aproveitar para agradecer os camaradas que estão entrando em contato, sugerindo temas. Já temos uma lista de temas que foram sugeridos que a gente vai abordar assim que possível aqui no nosso canal. Fique atento também às nossas playlists. Essa playlist é de análise de conjuntura, mas tem a playlist caixa de ferramentas também. Um pouquinho mais densa, mas também fundamental para a gente entender a nossa realidade. É isso, galera. Abraço.